Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o diácono Guilherme Ulian. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o programa da Ave Maria, programa de união, de fé da nossa comunidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Durante o tempo pascal, a Igreja nos convida a rezar com a oração Rainha do Céu. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio dele e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivenciando a oitava da Páscoa. Quando a Igreja medita e vive o tempo da oitava da Páscoa, nós vivemos 8 dias como se fosse a Páscoa, no sentido de estender um pouco mais a alegria do Cristo ressuscitado e de meditar mais profundamente o sentimento de alegria, de esperança que a ressurreição de Cristo nos traz. Diante da leitura do Evangelho, nós vemos que os apóstolos ainda não haviam compreendido
tudo o que acontecera. Ainda estavam com receio. O Evangelho nos coloca num misto de alegria, de novo ânimo, mas também de dúvidas, de certa incompreensão. Os apóstolos estavam reunidos. Os 2 discípulos de Emaús, que tinham caminhado com Jesus, que tinham abrasado o seu coração enquanto ele falava das Escrituras, e que reconheceram Jesus ao partir do pão, haviam voltado de Emaús até Jerusalém e estavam conversando com os apóstolos, narrando o que havia acontecido do seu encontro com o Senhor. E enquanto eles narravam, Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficam assustados, com medo. Eles pensam ser um fantasma. Não haviam entendido plenamente a ressurreição de Cristo ainda. Cristo mostra suas chagas, suas mãos, seus pés chagados pelos pregos. Mas mesmo assim, eles ainda têm dúvida. Jesus faz um esforço a mais. Ele pergunta: "Tendes alguma coisa para comer?" E eles dão um pedaço de peixe assado. Jesus come diante dele. E eles começam a ficar mais tranquilos. Jesus ainda fala que é sobre estas coisas que ele falava quando estava no meio deles, que era necessário que ele sofresse, que era necessário que todas as profecias, tudo que se falava sobre ele na lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, fosse cumprido. Jesus abre a inteligência dos discípulos, dos apóstolos, para que eles compreendam as Escrituras. E por fim diz: "E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados às nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Em nome de Cristo, os apóstolos são convidados a anunciar a conversão e o perdão dos pecados. Devemos lembrar que a fonte é a ressurreição de Cristo. A partir do encontro com o ressuscitado, os apóstolos são revigorados, são fortalecidos. O que ora era treva para eles, era dor, era incompreensão, passa a se tornar luz. Jesus aparece por várias vezes aos apóstolos, pois sabia da fraqueza deles, sabia do medo deles, e não quis abandoná-los, quis fortalecê-los, levá-los a revigorar o seu ânimo, as suas forças. Que nesse tempo pascal nós possamos renovar as nossas forças, que em especial nessa oitava da Páscoa, o Cristo luz, o Cristo ressuscitado, guie os nossos passos e renove as nossas energias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que remistes vosso povo, tão diverso no louvor do vosso nome, concedei aos que renascem nas águas do batismo, ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de bênção da água. Senhor Deus, velai sobre o vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar os nossos corpos e refazer as nossas forças. Também a fizestes instrumento de vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro
e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a nova aliança que era desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do ressuscitado seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.